agora, apoio cultural. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 Soluções Empresariais. Sim, Sistema Integrado Municipal, transporte coletivo com qualidade para todos e 4 Soluções Empresariais. Bem-vindos todos! Estamos começando mais uma edição do nosso Santa Maria Agora. Hoje com a participação do Dr. Alexandre Schwarzbold, médico infectologista, presidente da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui ao nosso estúdio da TV Santa Maria. Bem-vindo, doutor. Prazer é meu, à disposição. Muito bem. E estamos avançando. Estamos na semana que vai fechar o mês, quinta-feira, abre o maio, 1º de maio, o dia do trabalho. Por que eu estou fazendo essa referência? Porque quando lá no começo se falou que nós entraríamos maio com gestão e com cuidados, todo mundo disse, mas para um pouquinho, até maio é muito tempo. E estamos às portas de maio, doutor. E a situação, como é que o senhor faz uma avaliação para nós? Estamos à porta de maio e, na verdade, nós estamos torcendo para que a gente cruze maio também com a mesma tranquilidade que nós na região central ainda estamos vivendo. E esperamos que esta achatamento, como a gente tem dito, né, da curva epidêmica do coronavírus, a gente consiga manter por mais 1, 2, até talvez 3 meses. E eu acho que é uma resposta de sucesso, que a sociedade de algum modo conseguiu entender e perceber, mas o que nos assusta é essa percepção de que talvez está tudo muito tranquilo, portanto podemos abrir, que agora nós escapamos do pior. Na verdade, nós não entramos no pior, então essa preocupação a gente vai ter que ter. Doutor, nós íamos tendo uma curva perfeita em termos do achatamento. Subiu e por uns 3, 4 dias ela se manteve estabilizada. E aí, de quinta, sexta, sábado, domingo, apareceram números aí que se atribui à quantificação, aos dados que são apontados e entram de uma única vez, doutor. Não se tratariam de uma regularidade, vamos dizer assim, né? Exato, na verdade nós tivemos sempre um problema de testagem. Nós temos um teste que é fundamental, que até então era sempre feito somente no Laboratório Central do Estado, no LACEN, e agora o LACEN fez uma descentralização para vários laboratórios do Estado, credenciados, e um deles é o nosso da Universidade Federal de Santa Maria, e o problema é que agora nós vamos começar a testar somente agora em maio. Nós tínhamos uma falta de insumos no país inteiro, e o Rio Grande do Sul também teve esse reflexo. Então, as testagens estão vindo muito atrasadas do Laboratório Central. Esperamos que isso a gente consiga dar conta a partir de maio, quando as testagens vão ter um tempo mais real, né? A gente vai ter uma resposta mais rápida. Talvez 2 dias, no máximo, a gente responda a uma testagem feita. Mas isto reflete, então, esse aumento de casos eventualmente súbito, reflete a testagem tardia, né? A resposta, melhor dizendo, do resultado, demorou-se um pouco para vir em relação ao período da coleta. Mas também pode refletir, isso a gente tem que ter o cuidado, desses pequenos movimentos humanos, né? Eu diria os primeiros movimentos urbanos, movimentos de transporte, pessoas e transportes, né? Haja vista, por exemplo, a região central ela ainda é um pouco preservada, digamos assim, desse pico epidêmico, mas há uma tendência que está se notando da saída da capital, da região metropolitana, para o interior, principalmente região do Vale do Taquari, né, Vale do Rio Pardo e região do Planalto, ali de Passo Fundo, né? Passo Fundo, por exemplo, teve uma enormidade de casos em pouco tempo, e o que quase chegou a estrangular o sistema de saúde, inclusive. O que denota provavelmente essa mobilidade humana, né? A mobilidade seja por transportes. Vou dar o exemplo da região de Marau, região de Lajeado, foram frigoríficos, por exemplo, frigoríficos. Em torno de Passo Fundo ali, né? Em torno de Passo Fundo. Então nós temos que ter muito cuidado com essas fronteiras geográficas agora. A do frigorífico, me deter um pouquinho mais nessa questão antes de ir para a região metropolitana, que eu ia lhe perguntar. A do frigorífico é um bom exemplo e um bom alerta para as nossas empresas o quanto o regulamento legal precisa ser seguido. Porque quando estoura o problema, quando os fiscais entram para dentro de uma empresa, se a empresa não estiver fortemente municiada de comprovações técnicas de que ela estava atenta às regras, ela não resiste. Exatamente, eu acho que o grande desafio desse distanciamento social dito controlado, né, que é essa possibilidade de manter o distanciamento, mas com um relaxamento de algum modo, para que as pessoas possam de algum jeito voltar para a vida do trabalho, o comércio seja reaberto, a indústria comece gradualmente a trabalhar.
Isto fundamental que a gente tenha controles e ao mesmo tempo fiscalização do controle. Isso que eu quis Nós dizer. temos exemplo do frigorífico, mas isso vale para outras indústrias, principalmente que têm mobilidade e movimentação humana. Quer dizer, um caminhoneiro, um trabalhador que transporta de um local para outro, ele leva consigo o vírus. Portanto, ele deve usar máscara, os profissionais têm que usar máscaras. Onde chegam na indústria, onde saem da indústria, onde fazem transporte, onde fazem carregamento, descarregamento. Isso é fundamental. Quer dizer, os humanos é que carregam isso. E se não tiver, é um grande risco. Um grande risco que a gente tem visto na Europa. Muitos estão chamando de segunda onda, né? Sim. China, a Alemanha hoje está comentando isso, que a Alemanha começou a fazer um movimento de distensão e ela está preocupada agora de novo ter uma segunda onda na Alemanha, que foi um dos países de sucesso na Europa, né? Como se sabe. Então tem que tomar muito cuidado para ter alguns critérios que a gente pode até de algum modo definir em conjunto com o poder público, alguns critérios para a gente poder fazer essa distensão, né? Isso é muito importante, realmente essa questão das empresas, o distanciamento de atividades entre trabalhadores, o ambiente, a qualidade de ambientes. Eu reitero isso porque não há uma fiscalização de fora para dentro, ou seja, a prefeitura está fiscalizando os ambientes empresariais. Não, é o empresário que tem que ter dentro do seu ambiente essa responsabilidade de manter atento, porque se acontecer qualquer coisa, aí sim o fiscal vai vir acompanhar para ver se de fato as coisas estão funcionando. E aí existe todo um regulamento para avaliar essa questão. Mas eu ia falar sobre a região metropolitana, isso é muito interessante, o prefeito de Porto Alegre até chamou a atenção dos seus colegas prefeitos da região que liberaram, que flexibilizaram, né, que abriram gradativamente, vamos dizer assim, né? E ele dizia que ali na região metropolitana não se deveria ter um maior cuidado porque o pico muito forte, muito alto que estava sendo debelado especificamente na capital, né? Exato, e a capital onde tem região metropolitana, onde tem um aglomerado, né? Onde tem um aglomerado, tudo, onde né? Tudo gira em torno dali. O Rio Grande do Sul tem essa característica, como outras várias capitais do país, de ter um perímetro ao redor da capital onde tem uma aglomeração humana muito maior. A gente vai viajando no interior do país, diferente, por exemplo, de muitos países da Europa, viajando no nosso interior, a gente vai notando que essa população ela fica mais dispersa um pouco. E também por isso essa lentidão para chegar nos interiores do país. Algo que a gente tem começado a notar em outros estados, como o estado de São Paulo. Sim. O estado de São Paulo, claro, a capital foi o epicentro do país no início. Mas o interiorzão lá... O interior estava preservado e agora a gente está vendo cidades de São Paulo que até tem infraestrutura e situação econômica melhor do que muitas das situações do Rio Grande do Sul, e que já estão começando a ficar estrangulados. Sim. Exatamente por esse movimento da capital para o interior. E esses recados da Prefeitura de Porto Alegre mostram exatamente essa preocupação. Sobretudo que Porto Alegre é muito local de trabalho de muitos da região metropolitana, né? Sim. As pessoas vão a trabalho a Porto Alegre e voltam para casa. E é esse movimento do trabalho para a volta da casa que tem que tomar um cuidado muito grande. O isolamento social nada mais do que isso. As pessoas ficarem em casa, quer dizer exatamente para não trazer do trabalho no convívio social para dentro de casa, particularmente onde tem população idosa, né, que é importante. A gente fala de pessoas vulnerabilizadas, né, que possam ser vulneráveis ao vírus, mas é o ambiente que acaba tornando esse ambiente propício para o vírus. E aí, como é que nós estamos aqui em Santa Maria em termos de estrutura, para de onde o senhor trabalha mais detidamente? O senhor estava me falando que desenvolve um trabalho com jovens. A palavra não é que seja porque eles sejam jovens, é porque eles estão no processo de formação. Doutor, como é que tem sido essa experiência aí para eles e a par da nossa estrutura? O Hospital Universitário de Santa Maria, da Universidade Federal, é um campo de ensino, de treinamento na área de saúde, né? E particularmente nós temos uma relação com o pessoal da formação médica. Então nós temos médicos, jovens médicos que se formaram em medicina e estão se dedicando para a sua especialização. E isso é uma peculiaridade agora no Hospital Universitário durante a epidemia, durante a pandemia. Nós tivemos que fazer uma modificação um pouco do modus operandi, um pouco do treinamento deles, que é muito ligado às suas áreas específicas de formação, para que tenha quase uma força-tarefa para nos ajudar nas ações, seja de prevenção e seja nas ações diretas de atendimento às pessoas suspeitas com a doença. Nas ações de prevenção, o Hospital Universitário tem tido uma ação exemplar, como de resto a nossa Universidade Federal, lá no início da epidemia, quando se criou um grupo de professores da área médica, em que com alunos em formação, com residentes em formação, ajudam muito a população a fazer orientação à distância. Ou seja, a gente tinha aquela ideia, nós precisamos preparar as pessoas para elas não virem para o hospital, isso é fundamental, e exatamente porque o hospital é um ambiente de contaminação e de risco de transmissão, mas ao mesmo tempo precisamos orientar essas pessoas.
Então vamos aproveitar esse conjunto de professores e conjunto de servidores ligado à área de saúde para fazer orientação à distância, seja via telesaúde, via telefônica, para que a população fique mais segura e não venha para cá. Isso foi uma das iniciativas de sucesso e que também, de algum modo, mobilizou os nossos treinandos, digamos assim, né, os que estão aprendendo na escola. Do ponto de vista da sua área profissional, doutora, como infectologista, como é que a gente compreende se o vírus tem um efeito rápido no organismo, naquele organismo que está vulnerável, né? Ele entra lá 14 dias, eu acho que é o ciclo dele aí que faz esse efeito devastador, né? Como é que por que ele se mantém tanto tempo assim nesse ambiente sob efeito de risco, doutor? O vírus ele é um que a gente chama de um parasita, né? Ele tem uma atividade parasitária fundamental para que ele sobreviva e se adapte ao ambiente. O ambiente, no nosso caso aqui, é o corpo humano, é o ser humano. Então, a chance de um vírus se perpetuar e sobreviver, ele tem a capacidade de ter um ambiente propício. Ambiente propício é um organismo que não criou resposta contra ele, onde não tem a resposta imune. Então, onde existam pessoas vulneráveis e um conjunto de pessoas é onde perpetua por mais tempo a existência do vírus. Se para a gente eliminar, né, fazendo uma ilustração, para a gente eliminar de fato a epidemia entre nós temos que ter algumas situações muito claras. Ou a gente faz o distanciamento, como a gente tem tentado trabalhar, social enorme, aí o vírus não se adapta porque ele não encontra o hospedeiro, ele não encontra o ambiente, como eu estava dizendo, que é o nosso corpo. E esta é uma situação. A outra é quando uma grande massa da população é imune a ele, seja por contato com ele, que é o que a gente tem que evitar exatamente pelo risco de letalidade das pessoas, ou seja pela produção de vacina, claro. Se a gente vacinar toda a população de modo eficaz e seguro, o vírus acaba não podendo se adaptar, porque é uma resposta de defesa do organismo contra, e aí a gente consegue deletar a epidemia e a adaptação do vírus. E eu sempre faço um paralelo, André, com essa questão do ebola. Sim. O ebola, você sabe, já foi muito comentado, será que vem para o Brasil, vai ter uma epidemia por ebola? Era um fantasma sombrio que sempre mandava. Um fantasma embora o Brasil vai ser... Os filmes mostrando o pavor e o terror. Isso, filme epidemias, enfim, né? E eu sempre defendi muito com meus alunos isso, olha, vai ser muito difícil o ebola se adaptar na América do Sul e no Brasil. E até hoje eu não errei. E ainda que possam vir pessoas de lá que se contaminem e venham para cá com ebola. Porque ele é um vírus, primeiro que ele acaba eliminando o seu hospedeiro, o corpo humano, porque a letalidade é muito alta. Ele mata muitas pessoas, de cada 10 pessoas, 8 morrem. Então, daquilo que ele depende, que é o ambiente, ele elimina. Ele deixa de se perpetuar, né? E a outra grande razão é que ele transmite não pela via respiratória, como nós estamos vendo com essa epidemia atual, com o coronavírus. Ele transmite pelo contato apenas. Então, se a gente não tem contato, a gente não consegue disseminar na população. Então, essa é uma pequena diferença. As grandes pandemias são de vírus respiratórios, né? De vírus que se transportam entre as pessoas muito fácil, né? Doutor, outro dia entrevistei uma pessoa que teve 2 crises de malária, foi vítima, passou por 2, como é que eu chamo, infecção, como é que eu chamo, 2 ataques, né? Precisou sim, uma crise. Eu convidei ela para dar uma entrevista lá na rádio por causa do uso do cloroquina. Né? E ela me dizia, porque quem indicou, ela tomou cloroquina e se salvou nas 2 vezes. Bom, mas aí o hidroxicloroquina é indicado para o combate à malária. E aí ela nos deu uma entrevista até esclareceu, não, mas não é uma questão de eu ter usado cloroquina, é um coquetel gradativo com quantidades dosadas, conhecidas e acompanhadas, que vão sendo gradativamente reduzidas. Perfeito. Claro que é um inferno, ela disse, ela se sentiu morrendo nas 2 vezes, com tudo que ela passou. Eu quero falar disso então da malária com o senhor, né? A malária também é algo que é da sua área e principalmente isso que está nos assustando aqui, que está nos assolando aqui em Santa Maria, a gente não está se dando conta por causa do outro, que é o coronavírus, que é o Aedes aegypti, ele está aí fazendo as questões. A malária tem uma transmissão muito diferente, claro, do coronavírus, ela é uma transmissão necessariamente vetorial, ela depende de um vetor, de um outro espécie animal, enfim, para transportar. E algo muito comum com a dengue, com as arboviroses, como a gente está vendo aqui agora, ou seja, não é uma transmissão respiratória, mas é algo que depende muito do ambiente. E neste caso, é literalmente o meio ambiente, né? E nós não teremos, e não há perspectiva na história, que a gente tenha casos autóctones de malária, ou seja, casos de malária transmitido necessariamente aqui dentro do território gaúcho, ou na nossa região,
porque o vetor ele depende da floresta. O senhor tem razão. Faltou dizer que esses casos que ela tinha narrado para mim na rádio foi em Manaus, Amazonas. Foi em Manaus, isso. Exato. Lá, por sua vez, é endêmico, Sim, como a gente chama. sim. Lá é muito comum. Faltou dizer isso, desculpe. E isso é tão importante porque Manaus é uma área de passeio, as pessoas vão e voltam. Então, eu sempre trabalho isso com os nossos colegas e alunos em formação, que doença infecciosa ela é uma área da medicina, ela é muito antiga, né? As primeiras coisas em medicina, nos tempos das primeiras epidemias, né? Se você imaginar peste bubônica, o que você imaginar da história, séculos, milênio atrás, era doença infecciosa. Ao mesmo tempo, ela é uma das áreas mais novas da medicina, porque ela trabalha com com a identificação molecular, com o sequenciamento gênico, então ela tem essa amplitude. E isso nos chama muita atenção. A malária, ela é típica da doença de viajante. Se um gaúcho viaja, muitos militares gaúchos viajam à Amazônia, ela é esposa de militar, ela é entrevistada. Exatamente. Então isso é muito comum. Eu pude fazer residência no hospital em Porto Alegre, que era um hospital de referência para atendimento de malária, sabendo que nós nunca veríamos malária entre gaúchos. Exatamente porque não tem o bioma adequado para o vetor poder se adaptar e transmitir. Que é a floresta típica. Mas muitos gaúchos foram para lá, muitos militares vinham e a gente tinha que atender, saber fazer a gota espessa numa lâmina para poder identificar, né, o parasita da malária. E agora, então, isso faz parte de uma outra doença que se manifesta, às vezes de modo muito semelhante entre si. As manifestações clínicas de algumas arboviroses e da malária pode se assemelhar muito até uma situação como uma doença respiratória do coronavírus. E essa capacidade de saber a história, de onde a pessoa foi, para onde ela vai, de onde ela veio, quanto tempo isso, conhecer os períodos de incubação, que a gente chama das doenças, isso é fundamental para que a gente consiga fazer hipótese diagnóstica. Muito bem, eu toquei no assunto para saber se poderíamos ter o risco, aquele que o Ministério da Saúde já anteviu, que poderíamos ter picos de dengue, né, e de coronavírus juntos agora de maio para junho, aí se poderia ter uma onda forte nisso. Mas eu gostaria de perguntar, para encerrar, como é que está o nosso sistema, e sempre o temor e o distanciamento social, todo ele visa evitar o estrangulamento, né? Ou seja, o colapso, como já se disse antes, ou seja, a chegada de muitas pessoas numa incapacidade de atender a todas. Exato, isso é o nosso grande desafio, nós falávamos um pouco isso no início, o desafio de a gente manter até o final do inverno essa curva achatada. Até agosto, o senhor acha? Estamos falando até meados e início de agosto, que é quando a gente acha que, dando um controle importante, a gente pode abrir. Na verdade, nós já estamos abrindo muito baseado nos dados locais que a gente tem. Então, Porto Alegre fez muito esse movimento, o governo do estado, para que as cidades do interior pudessem abrir onde a gente não tinha muitos casos. O problema é quando começa a aparecer casos, a gente tem que voltar a retroceder e fechar. Sim. E isso é uma tendência, nós temos muitos vulneráveis no estado, participamos agora do segundo inquérito populacional, com testes nas pessoas, com análise de dados, e deve estar na quarta-feira, agora em seguida, agora no início de maio, final de abril, início de maio, saindo os dados do segundo inquérito, e provavelmente vai na mesma linha. Vai mostrar que muito da população gaúcha ainda é vulnerável, ou seja, ela não teve contato, então ela não é imune, o que nos mostra que nós temos uma população vulnerável pelos próximos meses. Sim, eu então, entendo. Qual é a estratégia? A estratégia é manter o isolamento social, é procurar ter muito controle das saídas da população, né? A gente vai ter que ter essa percepção, haja vista a experiência dos outros países. Nós não precisamos inventar roda nesse sentido, nós vamos estar... Ou seja, cuide-se, cuidemo-nos, é isso, né? Fique em casa. Fique em casa, asseio, higienização. Higiene de mãos, perfeito. Uso de máscara. Saiu, use máscara, ela beneficia. Toque o mínimo possível em objetos, corrimões, isso vale também, né? Vale muito. Higienize a mão após objetos diferentes, novas superfícies, novos ambientes, eu acho que tem que higienizar a mão todo o tempo. Higienizar a mão todo o tempo, perfeito. O Alexandre, ex-comentarista da Globo, estava dizendo assim, o Brasil tem que rever muitos hábitos, inclusive o dos homens, que lavam as mãos só depois que saem do banheiro. Quer dizer, poxa, eles chegam da rua com a mão toda contaminada, ele vai tocar no seu corpo, na parte sensível do seu corpo humano, deveria lavar a mão antes. E é um hábito que nós temos, o homem tem de lavar as mãos depois que vai ao banheiro, quando poderia lavar antes e depois também, né? Doutor, muito obrigado mais uma vez, doutor Alexandre. Obrigado por Charles Boldo aqui conosco. Continue com a nossa programação, acompanhe,
curta, compartilhe a nossa produção de conteúdo da TV Santa Maria. Até o nosso próximo encontro. SM Agora, apoio cultural. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 Soluções Empresariais.